14 de junho de 2017. Levir Coupe estreia no Santos no clássico com o Palmeiras. Peixe não venceu rivais na temporada. Com desempenho irregular no início do torneio, Verdão tenta engrenar no Brasileirão. E volante Bruno Henrique confirma que está a caminho do Palmeiras. Fábio Carille enche a bola de Mano Menezes, ex-colega e adversário desta noite na Arena. Há um ano da Copa do Mundo, Rússia ainda tem estádios em obras e quer usar Mundial para melhorar a imagem do país no exterior. E ainda, os preparativos do São Paulo para encarar o Sport. Flamengo estreia em nova casa pressionado. E os gols da terça-feira na Série B. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! Quarta-feira de Santos e Palmeiras no Brasileirão, hein? O Peixe começa a viver uma nova fase, agora sob o comando de Levir Coupe. E logo de cara, o novo técnico tem uma missão muito importante: vencer o primeiro clássico na temporada 2017. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino antes do confronto contra o Verdão. Levir Coupe estreia no Santos nesta quarta-feira. O primeiro desafio será o clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Nos 2 jogos com Elano como técnico interino, foram 2 vitórias, contra Botafogo e Atlético Paranaense, em que o time teve apenas uma mudança clara, de atitude. Futebol é feito de resultado, né? E aí quando a gente ganha, estava tudo errado e agora está tudo certo. A gente sabe lidar com isso. Não vi nenhum tipo de coisa de outro mundo, né? O Elano é um cara muito inteligente, já fazia parte da nossa comissão técnica, não era um cara novo, né, que chegou e inventou um monte de coisa e a gente acabou saindo vitorioso. Não, a gente teve atitude para fazer acontecer, coisa que a gente tava pecando, né, na minha opinião. Kaique aproveitou a chance e marcou os 2 gols da vitória contra o Atlético Paranaense. Contra o Palmeiras, ele terá mais uma chance como titular. As oportunidades estão aparecendo, a gente tem que estar apto para aproveitar. Eu fico triste de estar entrando no time nessa situação, né, do Ricardo estar machucado. Porque, como eu já disse algumas vezes, é uma referência para mim, meu amigo. Fico triste só de não estar podendo compartilhar com ele dentro de campo. Mas vou dar o meu máximo para que a equipe não sinta falta, né? Kaique espera que com Levir Coupe ele tenha a chance de assumir de vez a condição de titular. Futebol, para isso, ele tem mostrado. Apesar das poucas oportunidades que teve em 2017, ele é o artilheiro do time na temporada, com 6 gols marcados. Em 2015 eu tive uma situação bem parecida no Flamengo, né? Vocês provavelmente devem ter acompanhado. Eu fiz 26 gols na temporada, eu era reserva do Guerreiro, que também é um nome muito forte lá dentro. E eu tive as minhas oportunidades, né? Eu joguei quando foi possível, fiz os meus gols. Rola às vezes essa comparação de entrar um ou sair outro, se pode jogar junto, se não pode, né? É o nosso treinador que vai estar definindo, o importante é que eu tenha feito o meu papel. Nada melhor do que fazer uma boa partida no clássico contra o Palmeiras para conquistar ainda mais espaço na equipe. Kaique garante que está pronto para isso e espera ajudar o Santos a acabar com o incômodo tabu de ter perdido todos os clássicos que disputou em 2017. E a gente tem mais uma oportunidade para acabar com essa escrita negativa aí desse ano. A gente está muito incomodado, obviamente, assim como o torcedor do Santos. E nada melhor do que tirar isso logo da nossa frente, né? Eu tenho certeza que a gente saindo vitorioso é um ponto, né, de motivação a mais para o decorrer da nossa temporada, que vai ser muito importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, mais um clássico de quarta-feira. Eu prefiro os clássicos no final de semana, mas coisas da tabela da CBF, Santos e Palmeiras, a gente vai falar mais sobre o Palmeiras também, mas num primeiro momento o Santos me parece levemente favorito e vou explicar por quê. O Santos vem de 2 vitórias, não convenceu nessas 2 vitórias, ganhou do Botafogo na Bacia das Almas, uma cobrança de falta no último minuto, ganhou do Atlético Paranaense, que é o lanterna do campeonato, jogando muito mal, mas tem 2 pontos que vale a gente destacar, 3 na verdade. Um, que o jogo é na Vila Belmiro, onde o Santos costuma ser muito forte. Alguém vai falar assim, mas suou para ganhar do Curitiba, perdeu do Cruzeiro, ainda assim a Vila
há de se respeitar quando o Santos joga lá. Segundo, tem a volta do Lucas Lima, que é um jogador que faz muita falta para esse time do Santos. E terceiro, que tem a estreia do Leverkusen. Por mais que eu tenha sido contra a demissão do Dorival, foi interrompido um trabalho. Por outro lado, é inegável que quando chega um novo treinador do porte de um Levi, com experiência, com história, o jogador que estava mais acomodado, ele fica mais motivado para mostrar serviço e assim garantir lugar no time. Sai um pouco da zona de conforto e corre um pouco mais. Estou errado, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Michele. Olha, é verdade, isso que você colocou. Agora, do outro lado tem um time que tá precisando mostrar serviço também, né? Nós vamos nos reter ao Santos, que a gente vai falar do Palmeiras já. O Santos trouxe um técnico rodado, é um bom técnico. Ontem na apresentação ele falava que ele aceitou um contrato menor, porque por causa do Modesto Roma, é uma alegação. Eu acho assim, 8 meses dá mais do que a média, dá o dobro da média. A média de técnico aqui no Brasil é de 4 meses. Mas você não vai imaginar um trabalho com consistência em 8 meses. Realmente não. Não tem aquela coisa de, sabe, o Santos tinha um trabalho de 2 anos. Sim, houve desgaste do Dorival Júnior? Houve. Mas aí é que você precisa administrar, de repente conversar com as partes e até acertar, dar ao treinador a oportunidade de refazer alguns conceitos. Enfim, o Santos ganhou 2 jogos, não jogou um grande futebol, joga na Vila, onde sempre ele é muito forte, mas pega um adversário muito perigoso. O time do Palmeiras também está precisando de resultado, ganhou do Fluminense jogando abaixo do que pode, mas a qualquer momento pode mostrar futebol. Vai ser uma partida interessante. Santos e Palmeiras têm sido talvez o clássico mais brigado dos últimos tempos no futebol de São Paulo. Tá certo, Flávio. Bom, atual campeão brasileiro, o Palmeiras vem enfrentando 2 grandes problemas no início do Brasileirão. As constantes mudanças de equipe e o desempenho irregular nas primeiras rodadas. Nada como vencer um clássico para colocar o time de volta nos trilhos. E o Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Verdão antes desse jogaço. A campanha do atual campeão brasileiro e favorito ao título de 2017 anda decepcionando a torcida. A troca constante de jogadores e a campanha fora de casa são razões que podem explicar o desempenho irregular no início do torneio. Não é o único motivo, porque senão todos os times teriam o mesmo problema, né? Porque ninguém consegue jogar com o time, praticamente o mesmo time, exceções de algumas equipes, como vamos dizer, São Paulo, Corinthians, que estão e mesmo assim não conseguem, que estão em uma competição só, né? A gente que está em 3 competições, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, esses times dificilmente vão conseguir repetir a escalação por causa do calendário, né? Jogo quarto domingo durante mais de 3 meses, eu acho. Acho que preocupa toda a equipe. Toda a equipe que quer ser campeã, ela tem que ter um aproveitamento bom fora. Não adianta tu fazer 100% dos pontos em casa que tu não fica no meio da tabela. Mas essas 2 partidas pra gente são importantíssimas fora de casa porque com resultados positivos a gente consegue de novo encostar no pessoal que tá lá em cima, né? Até porque a distância tá, acho que pro quarto colocado, terceiro colocado, acho que pro quarto colocado são 3 pontos, né? Uma vitória nos leva, em termos de pontuação, ao quarto colocado hoje, né? E nem mesmo o goleiro Fernando Praz escapou das críticas. Erros acontecem em todas as partidas. Uns resultam em gols, outros não. E os que resultam em gols ficam muito mais visíveis. E ainda, quando o time perde, fica mais visível ainda. Tem muitos erros aí que a gente vê, falando da minha posição, né, de goleiros, mas que passam desapercebidos ou porque não foram gol, ou porque o time venceu. Apesar disso, Praz ainda aguarda a diretoria do clube para tratar da renovação de contrato. É óbvio que todo jogador, sendo ele novo, pelos motivos dele, por querer ter uma estabilidade, por querer ter um planejamento, seja ele mais velho, por motivos de família, de planejamento de família, ele prefere, óbvio, ter um contrato mais longo, ter uma situação definida. Sei como as coisas acontecem no futebol, sei como as coisas funcionam. E por isso que tem pessoas, hoje eu tenho pessoas que cuidam disso para mim, e a única preocupação que eu tenho é jogar em alto nível para me manter sempre no topo da minha profissão. Em meio a esta indefinição sobre o seu próprio futuro, o goleiro Fernando Praz vai para mais um clássico contra o Santos. E ele tem uma certeza, apesar de ter vencido no Campeonato Paulista em plena Vila Belmiro,
O confronto desta quarta-feira será dos mais complicados. A nossa ideia é de não sofrer, né? Porque é ruim jogar assim, né? Tu dá uma possibilidade muito grande para o adversário martelar e fazer um gol. Mas óbvio que vai ter momentos da partida em que esse componente é importante também. Palmeiras busca afirmação, né? Começou o campeonato como grande favorito. Aliás, começou o Libertadores como favorito, Campeonato Paulista como favorito. Ele trouxe uma responsabilidade enorme para ele, né? Então, porque aí você cria uma expectativa. A expectativa é até maior do que o normal. E o lance da expectativa é que quando você não corresponde, aí vem a frustração. E aí a frustração do torcedor. O Palmeiras ainda não me convence. Essa é a real. O Palmeiras não convence o Cuca, não convence o Fernando Praz, é evidente. Está jogando menos que pode, claro. E aí, diante do Santos na Vila, tudo bem, venceu o Fluminense, mas também não venceu jogando aquela coisa toda. Não sei. Mas assim, Celso, é aquela história o Palmeiras tem que ganhar tudo. Não, Libertadores, por exemplo, é um campeonato que você... Depende de um jogo. É uma coisa assim. O elenco do Palmeiras, ele tem melhor reposição do que os outros, verdade. Mas o time do Palmeiras... é igual. Você pode montar um time do São Paulo igual ao do Palmeiras. Você pode montar um Corinthians, um time igual. Você pode montar um Santos igual. 11, só jogam 11. O problema é, se sair o titular do Palmeiras, a possibilidade dele repor melhor do que os outros é evidente. Mas você pode perder, especialmente no mata-mata... Você pode perder perfeitamente. Sim, claro. O Santos ganhar hoje do Palmeiras, por exemplo, de 1-0 seria... Quantos grandes times a gente não viu? Não seria nenhum absurdo. Claro. Aí o Palmeiras no retorno, vamos supor que fosse Libertadores, o Palmeiras ganharia por 2-1 aqui em São Paulo. Também normal. Possível. O Palmeiras está eliminado. Entendeu? É time, é muito pequena. Só que o Palmeiras criou ou torcedora, sei lá, ou nós... Enfim, criou todos, na verdade, uma coisa de que o Palmeiras, não, ele tem melhor elenco, sim, mas dentro de campo ele pode perder de qualquer um. Às vezes o time tem um super elenco que não dá liga. Sim, também pode acontecer. Entendeu? Por exemplo, o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro com o Marcelo Oliveira, é um time que deu liga muito rápido, mas era um time de refúgio. O Everton Ribeiro. Acontece isso. O Everton Ribeiro, ninguém dava nada por ele. O Ricardo Goulart, ninguém dava nada por ele. Isso às vezes ajuda, né? Sim, então, claro. quando você cria uma expectativa muito grande, é complicado. E aí você vai ter que lidar com ela. A vida da gente. Né? Quando você vai para alguma coisa, assim, com então você tem uma coisa boa que já não é tão bom porque você criou uma expectativa. Eu falei para o Celso isso, não é? Outro dia, que a gente não pode ter expectativa que ela estraga tudo. Vamos com calma. Vida também. Eu acho que o Palmeiras vai fazer uma grande figura no Campeonato Brasileiro. Para mim ainda é o maior favorito. Mas o Corinthians está ganhando distância. E aí você está falando de Corinthians, que é uma camisa enorme. E tem aquela história da confiança. Sim. Quando você ganha confiança, aí tudo dá certo. Quando você não tem confiança, você tem medo. Exemplo, Lucão no São Paulo. Lucão é bom jogador, isso é definitivo. Só que a bola pesa 500 quilos no pé dele. Ele tem medo de jogar. Ele perdeu a confiança. O próprio Borja. Olha o que ele jogou lá no Atlético Nacional. Ele perdeu a confiança. Chegou aqui e não está conseguindo resolver. O Cuca e os outros treinadores estão querendo fazer que ele volte, que ele participe mais. E não é uma característica dele. A característica dele é ficar lá na banheira, assim, tipo Romário, e fazer o gol. Por que não deixa ele fazer isso, gente? Então, mas aí tem duas opções. Se o cara é bom para fazer gol, deixa ele fazer gol. Mas você pode preparar o cara para fazer isso, só que tem que dar um tempo. Só que no futebol de hoje também não tem muito espaço. Mas assim, você pode até. Mas você tem que dar um tempo pro cara. E deixar o cara confiante. Tem que chegar, e a gente não sabe se o Cuca não fez isso. Cara, fica tranquilo, você vai jogar. Só está se adaptando. Há um problema, o jeito de jogar da Colômbia é exatamente isso que a Michele falou. Tem o centroavante que fica lá esperando a bola. Aqui não é assim. Mas o Praz falou isso no domingo, no Mesa Redonda, que justamente quer que ele participe mais, só que isso faz com que ele se canse e ele, quando chega lá para definir, não está definindo. Dá tempo pro cara, transmite confiança, e gols trazem confiança. Mas eu vou um pouco além, já que a gente falou do Borja, que está falando do Palmeiras, eu acho que é questão de personalidade. Porque quando você fala em voltar, isso significa de você se doar para um time. Sim. Né? E a doação não me parece o forte do Borja. Depende. Não, por observação. Cultural. Você pode criar isso no jogador. Sim, mais ou menos. É isso que eu quero chegar. Por exemplo, quando ele saiu, ou estava no banco de reservas, ele, muitas vezes, flagrado na televisão, ele nem vibrou. Palmeiras empatou, fez gol, ele estava de fora, ficou na dele. Na televisão também, né? Não, sim. Tem isso também, mas, né? mas é uma coisa muito natural. Quando o cara está vibrando mesmo, ele está lá. Sabe? Tem uma coisa assim muito clara. Quem joga mais bola, o Romero ou o Borja? O Borja, claro. Sem dúvida. Se discute.
Só quem rende mais? O Romero, porque se entrega pro time. Então, ele entendeu a tática, ele trabalha o time. Agora, na pelada, qualquer um de nós tirou para o ímpar, deu o primeiro, escolhe o Borja. Claro. Então, é tudo questão de contexto de time. E o Romero tem uma confiança tão grande que vocês viram o vídeo que ele gravou aí, né? Você não confia em mim, então? É confiança. O cara ganhou confiança, o cara foi fazer gol. O outro tá assustado. Já que estão falando o Romero, foi sensacional domingo, quando veio uma bola altíssima, ele matou a bola. E ela foi lá, fingiu que ia pegar ainda só para mostrar que ele dominou. Achei sensacional. Porque ele fez um programa e não foi tão bem. Confiança, sabe? Confiança é aquilo. Vale para qualquer um de nós. Vale para qualquer um de nós em qualquer atividade. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Aliás, o site está bombando com tudo sobre os jogaços desta noite, tá certo? A pergunta é, qual será o resultado do clássico Santos e Palmeiras? Tem todos os prognósticos lá no site, viu? Vence o Peixe, dá empate ou o Verdão ganha? Olha, eu não gosto de falar de... Mas não sei, acho que não vai dar empate. Me deu uma sensação agora. Tomara que não. Empate ou não? Empate é muito chato. Não tô vai ficar em cima do muro? Não tô conseguindo, tá difícil. Quando fala empate, ela reclama. Santos. Acho que vai dar empate. Palmeiras, gol do Borja. Pronto, empatou tudo aqui, ó. 1-0 com gol do Borja. Santos, Palmeiras. Isso, empate, Santos, Palmeiras. Com gol do Borja. Com gol do Borja. Tomara, né? Que desencante aí o Borja. Bom, o Palmeiras ainda não anunciou, mas o volante Bruno Henrique, ex-Corinthians, o Bruno Henrique é o novo reforço do clube. Hoje pela manhã ele publicou um vídeo nas redes sociais confirmando que o Verdão é o destino dele e mandando um recado para a torcida alviverde. E aí, torcida palmeirense? Estou chegando para ser campeão com vocês e estou muito feliz por isso. Scope aquela vitória nostra. Avante palestra! Muito troco, legal. Né? O Gabriel era ponto-chave ali na frente da zaga, foi pro Corinthians. O Bruno Henrique agora vai pro Palmeiras. Eu acho uma bela contratação. Também acho. O Palmeiras está pensando, já tem para posição ali, Felipe Melo, Thiago Santos, Arouca, Moisés. Tem como opção o Felipe Melo e o Thiago Santos. 6 meses o Felipe Melo vai ficar fora, é isso? Teve esse problema na problema também. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Sem falar que ainda tem o Moisés, que joga ali como segundo volante. Agora, tem o próprio Arouca, que não sei, também está machucado, né? Faz tempo. Eu lamento muito que o Bruno Henrique tenha retornado tão rápido. 6 meses só, né? Ele estava jogando no Palermo, que é uma porta de entrada para o futebol. É um time pequeno da Itália, mas é um time que, se eu não me engano, o Dybala jogou lá. Acho que foi Dybala. Posso estar enganado, desculpe. Se eu tiver, alguém vai me corrigir aí. Mas é time pequeno. Voltar é retrocesso. O Simeone entrou como treinador pelo Catania. Então você entra num time pequeno. Catania. E aí você vai pro time grandão. E ele tem futebol para ficar. Voltou, perdeu o barco. Para ir para a Europa de novo. É ruim jogar no Palmeiras? Claro que não, é maravilhoso. Mas se o cara tinha um projeto de carreira de trabalhar na Europa, o retorno ao Brasil meio que decreta fim, até porque ele não é novinho, né? Ele não tem 19, 20 anos, é um cara de 24, 25 anos. Então acho que perdeu a chance. Talvez as condições do contrato sejam muito boas, porque o Palmeiras não anunciou ainda, não confirmou. É uma maravilha, claro. E o contrato até 2020. Então são 18, 19, 3 anos de contrato. Provavelmente por um bom salário. Ele abdicou de jogar na Europa. Ok, faz parte. Tem muita gente que jogou só no Brasil e ficou rico. Não tem problema nenhum. 365 dias. Sabe o que é isso, Flávio? Um ano. Isso é uma maravilha. Um ano. Já vamos ter outra. Esse é o tempo que está separando a gente da Copa do Mundo da Rússia. E como o Celso Cardoso falou ontem, tá passando muito rápido, gente. Há um ano do início dos Jogos e há poucos dias do início da Copa das Confederações, a Rússia ainda tem estádios em obras, está lutando com denúncias de violações de direitos humanos e está fazendo planos para usar esse Mundial para melhorar a imagem do país no exterior. A primeira vez na história das Copas do Mundo, o leste europeu vai sediar a competição. A Rússia será o palco do torneio, mas faltando um ano para o pontapé inicial do evento, o país sofre com algumas incertezas. Uma delas diz respeito às manifestações contrárias ao governo de Putin. Assim como aconteceu no Brasil em 2014, parte da população não aprova a realização da Copa do Mundo. Na segunda-feira, um grande protesto acabou com a prisão de 600 pessoas em Moscou. Outro desafio é superar a falta de costume com o turismo em massa e desenvolver as infraestruturas necessárias.
Certamente será uma grande chance para mostrarmos a nossa hospitalidade. Dar às pessoas a oportunidade de entender que nem tudo que se lê sobre a Rússia é verdade. Pessoas boas, decentes e simpáticas vivem aqui. Nosso país é ótimo e temos uma grande história e tradições culturais. Dos 12 estádios que serão sede de jogos, apenas os 4 escolhidos para a Copa das Confederações estão prontos. O que mais preocupa é a sede de Samara. No entanto, os responsáveis garantem que até a Copa do Mundo, tudo estará pronto. O comitê organizador local também minimiza as ações dos hooligans russos, responsáveis por causar terror durante a última Eurocopa na França. Quanto às manifestações dos hooligans, acredito que esta preocupação é exagerada. O que aconteceu em Marsella não foi bonito, mas agora saber quem foi o culpado ou quem provocou quem é impossível. Paralelamente aos problemas, a Rússia trabalha para se tornar um país mais acessível aos estrangeiros. Autoridades locais estão promovendo o aprendizado ao inglês e cerca de 30 mil voluntários estão sendo formados para orientar o público. Bom, hoje o estádio de Volgogrado, no sul da Rússia, e que ainda está em construção para o Mundial de Futebol, sofreu um incêndio. De acordo com o Ministério das Emergências da Rússia, o fogo foi controlado e ninguém se feriu. E as autoridades locais disseram que negligência dos protocolos de segurança teriam sido a causa desse incidente. Nossa, mas olha que fogo! Um porta-voz da empresa responsável pela construção disse à agência de notícia Reuters que o fogo começou depois de uma faísca de soldagem atingir uma superfície de plástico inflamável. Apesar das imagens impressionantes da coluna de fumaça saindo do estádio, como nós vemos aí, a empresa diz que os danos ao estádio de 45 mil lugares não foram grandes. O local receberá 4 partidas da fase de grupos da competição. Ou seja, a Rússia não está muito diferente do que foi o Brasil, né, em termos de organização, em termos de atrasos, em termos de protestos. E, aliás, é uma Copa que corre um sério risco de confrontos entre torcedores, né? Pesados. Os hooligans russos. Aí entram hooligans... mas o Irã se classificou e dá uma acalmada. Dá uma acalmada, né? Pois é, tem aí o problema, né? Ô, Celso, quando... Saber como é que estão as construtoras lá, né? Se vai surgir alguma lava-jato em Rússia. Não duvide que tem o Odebrecht na parada lá. O Blatter, quando ele... sucessor legítimo do João Avelange, quando ele fez Rússia e Catar, ele fechou o ciclo de países onde dá para fazer esquema de corrupção. África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. Então roubou até não vai poder. Esquemão, essa roubalheira, essa sacanagem toda. Só país que tem especialidade na matéria, excelência na matéria. África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. Todos eles têm excelência em corrupção. Porque o Catar existem uns donos lá que fazem esquema também. Claro. Países com expertise na matéria corrupção. Então, é normal que aconteça lá o que está acontecendo aqui. Tudo igual. Aqui também caiu o trator, é tudo igual, é esquema. Eles fazem estádios caros, só que sem a devida qualidade, que ficam estragados. O estádio lá do Pantanal já está com vazamento, o outro estádio de Natal está caindo não sei o quê, o estádio de Brasília está com problema. Só não tem problemas maiores os estádios que são particulares. Mesmo assim, o Corinthians caiu gesso, teve um monte de negócio lá da garagem. Lá. Do Internacional e do Atlético Paranaense é que parece que, por enquanto, não tem nenhum problema. Os públicos, todos estão podres. O Maracanã já está com problema. Porque assim, o Maracanã? Você faz um mega... que o Botafogo joga hoje, feito para os Jogos Pan-Americanos também. O que chamava João Avelange, agora pelo menos chama Newton Santos. Isso aí eles fazem superfaturamento e colocam material vagabundo. É onde eles roubam e fazem tudo isso. Então a Rússia é a mesma coisa. Era um quarteto mágico, né? Era a África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. Então, fantástico, era um terreno fértil para que os ladrões da FIFA agissem. Felizmente, boa parte deles está se ferrando. Aliás, a delação do Marinho está quase definida, ele já deu ok que ele vai delatar. Ele vai delatar. Tem gente que não está dormindo. O Marinho, você acha que ele tem... Acho não, tenho certeza. Hoje, o ladrão, até ladrão é pior do que antes. Antes o ladrão, pelo menos, não era dedo duro. O cara que eles chamavam de terrorista e tal, o cara ser dedo duro é terrível. Hoje, o cara é ladrão e dedo duro. E apareceu o tal de Eugênio Figueiredo, ele delatou, ele é ladrão, delator e mentiroso. Ele mentiu na delação. Aí é pior, né, gente? Esse tipo de gente estava aí. E esse Marinho tem bruco com alguma coisa? Vai delatar todo mundo.
como vai o Ricardo Teixeira, que também já está fechando, deve viajar nos próximos dias para delatar. Ou seja, os bandidos estão conversando lá entre eles. Então a coisa vai pegar. Ainda bem, vamos limpar um pouco desse lixo que toma conta. Se entrar forte no futebol do Brasil, não sobra nada. O futebol brasileiro é igual à política ou pior. Ou pior, os caras que dirigem clubes, o cara que dirige confederação, federação. É só ver o cara da natação, o cara do tênis. É só olhar. Imagine no futebol. O basquete já teve problema. Então é só, se quiser, meu Deus, é só chegar. Vai sobrar muitíssimo pouca gente. Vai dar para contar no dedo de uma mão. Quem vai sobrar que não tem nada envolvido com futebol. Vai sobrar para todo mundo. Tomara que esses safados, esses picaretas, que também não tem pudor de ser dedo duro, para eles tanto faz, que eles falem realmente, porque o Marinho, a sentença dele já foi avisada, ele tem 60 anos de cadeia. Mas vai morrer lá preso no apartamento. Só que eles propuseram a ele 5 anos se ele delatasse. Demorou, Marinho. Conta tudo, meu filho. Conta. Faça uma coisa que presta uma vez na vida. Pelo menos. Seja um dedo duro, mas que depois a gente fique agradecido a você. Não, jamais. Mas não é nem essa a questão. A questão é de salvar a própria pele. Não, eles não porque ele está com 80 e poucos anos. Preso, vai ficar mais 60 anos para... Ele fica 5 Não, isso porque é lá, né? Porque se fosse aqui no Brasil não existe esse tipo de pena. Porque ele já são chamados de doutores. Iam tirar ele da cadeia. Esses picaretas estão no futebol faz tempo, estão todos chamados de doutores. Até hoje, os que são aí estão todos sendo chamados de doutores. Conta. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vem pra cá, Rogerinho. Vila Nova venceu o CRB em Maceió, 2-1. Confira os gols dos outros jogos. Guarani e Paysandu se enfrentaram no Brinco de Ouro e o time da casa levou a melhor. Brian Samúdio marcou uma vez em cada tempo e garantiu a vitória do Bugre por 2-0. O Lanterna Náutico recebeu o Paraná e foi logo abrindo o placar com Vinícius. A resposta veio 3 minutos depois nesse gol de Minho, 1-1. E aos 45 do segundo tempo, o Paraná conseguiu a virada com Robson. Final, 2-1. O Londrina saiu na frente do Oeste na cobrança de pênalti de Germano. Só que a 3 minutos do fim, Mazinho tratou de igualar o marcador no Estádio do Café, 1-1. No Orlando Scarpelli, o Criciúma teve o resultado nas mãos diante do Figueirense. Com um gol em cada tempo, Douglas Moreira conseguiu uma ótima vantagem para os visitantes. Mas aí o atacante Luigi entrou em ação. Ele marcou 2 vezes em um intervalo de 3 minutos e decretou o empate em Floripa, 2-2. O Criciúma segue na zona do rebaixamento. Num jogo de lindos gols, o Goiás não tomou conhecimento do Boa Esporte e venceu a partida com tranquilidade. Em 31 minutos, a equipe da casa já tinha feito 3 gols com Vitor Bolt, Thiago Luiz e Carlos Eduardo. Douglas Assis chegou a descontar para o Boa ainda no primeiro tempo. Mas nos acréscimos do segundo, Pedro Bambu definiu o placar com essa bomba, 4-1 Goiás. No Castelão, em Fortaleza, Pedro Quem abriu o marcador para o Ceará sobre o Santa Cruz. Veio o segundo tempo e com ele a virada do time pernambucano. Léo Lima empatou o jogo. Bruno Paulo, ex-Corinthians, acertou um belo chute no ângulo e virou a partida. E Ricardo Bueno definiu a vitória do Santa pelo placar de 3-1. Depois de 7 rodadas, o Luverdense venceu pela primeira vez na Série B. Contra o Brasil de Pelotas, o time do Mato Grosso não deu brecha para o azar e goleou. 4-0 com 2 gols de Ricardo e os outros de Sérgio Mota e Rafael Silva. Mesmo com a vitória, o Luverdense ainda está no Z4 da competição. Líder do campeonato, o Juventude precisou apenas do primeiro tempo para despachar o ABC em Caxias do Sul. Thiago Marques, o Wallace e Ramon construíram o placar de 3-0. A equipe gaúcha soma 17 pontos até aqui, 2 a mais que o vice-líder Guarani. O Internacional visitou o América Mineiro e saiu na frente com Nico Lopes aproveitando o cruzamento de D'Alessandro. O Coelho buscou o resultado e chegou à igualdade com Rafael Lima de cabeça, 1-1. O empate tirou o Inter do G4 da Série B.
Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva, nossa página no Facebook, Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tem o site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, nosso Instagram, Gazeta Esportiva também. E a prova ciclística 9 de julho, inscrições estão reabertas. Como você viu ontem aqui no Gazeta Esportiva, o prazo de inscrições foi reaberto num segundo lote que vai até o dia 26 de junho, ou até as inscrições se encerrarem. Então, não vai ficar esperando, vou só me inscrever no dia 26 de junho. Se encerrar antes, meu amigo, babau. Então, ainda dá tempo de você que quer participar da edição número 71 da prova, vir pedalar com a gente aqui na Paulista no dia 9 de julho. Para você fazer a sua inscrição, é só acessar gazetesportiva.com e seguir as instruções no link que está em destaque lá na página. E você não precisa ser atleta profissional não, para você fazer parte da prova que vai tomar as ruas da capital no feriado. Você, eu, o Celso com a bicicleta de rodinha dele, o Flávio, também todo mundo pode participar. Porque são 3 categorias disponíveis. Tem a elite, aí sim, os caras pedalam pra caramba. Os federados, que também são feras, e os aspirantes, que somos nós. E nós. Os lindos. O povão, entendeu? Aí qualquer um pode participar. Lá no site, aí você pega sua namorada, seu namorado. Eu vou, viu? Sua mãe. Você vai? Eu vou. Eu vou também, o Celso vai, tá? Ele tá treinando. E no site você também tem todas as informações do trajeto, as datas dos congressos técnicos para você vir aqui, pegar seu kit, o acesso ao regulamento. Então, não fique fora. Prova ciclística 9 de julho, que acontece no dia 9 de julho. A gente vai transmitir aqui pela TV Gazeta, no site gazetesportiva.com, a gente vai fazer a transmissão ao vivo. Então, tá lá. Entre gazetesportiva.com e se inscreva. O Gazeta Esportiva volta falando do Campeonato Brasileiro. 8 jogos hoje, 2 amanhã completam a 7ª rodada. 4 partidas começam às 7h30, né, Magrão? O Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense na Arena Independência. O Sport enfrenta o São Paulo na Ilha do Retiro. Aí é o duelo entre Lucha e Sene. Vitória e Botafogo jogam em Salvador. E o Atlético Goianiense recebe o Avaí em Goiânia. Na Ilha do Urubu, a nova casa do Flamengo, o Rubro Negro enfrenta a Ponte Preta às 9 horas. 9h45 tem Santos e Palmeiras na Vila, Corinthians e Cruzeiro na Arena Itaquera e Chapecoense e Vasco em Chapecó. Amanhã, às 4 da tarde, o Coritiba joga com o Bahia no Couto Pereira e às 9 da noite no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Grêmio. Tá certo? Depois de uma longa reforma, o Flamengo fará hoje o primeiro jogo na Arena do Urubu, estádio que pertence originalmente à Portuguesa do Rio de Janeiro, mas foi arrendado pelo Mengão. Sem vencer há 4 partidas, os jogadores e o técnico Zé Ricardo contam com a força da torcida para encerrar o jejum e estrear com o pé direito na nova casa. O Flamengo realizou nesta terça-feira o último treino visando a partida de logo mais às 9 da noite contra a Ponte Preta, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu na Ilha do Urubu, estádio na Ilha do Governador, que será a casa do rubro-negro carioca pelos próximos 3 anos e que vai ser inaugurado oficialmente no confronto com o time de Campinas. Primeira impressão muito boa, deixou mesmo surpreso a questão da iluminação, muito boa. A gente costuma jogar à noite, né? E, quando a gente chega num estádio e vê realmente a iluminação dessa, a gente fica muito feliz, porque nos jogos noturnos a maioria da dificuldade vem também pela iluminação. E aqui, graças a Deus, está muito bom. Acho que a gente vai se sentir muito bem aqui. Tomara que a torcida faça uma grande festa, ajude, empurre a nossa equipe. Nós estamos precisando do apoio da nossa torcida. Vi com a Alambrada ali bem perto, que ela realmente faça muito barulho, porque é um momento importante que a equipe precisa do apoio da nossa torcida, nosso maior patrimônio. O técnico Zé Ricardo vai promover várias alterações na equipe titular. William Arão deve deixar o time para a entrada de Cuéllar no meio-campo. Na zaga, Juan será poupado e Rafael Vaz vai ganhar nova chance. Outra mudança acontece na lateral direita. Sai Pará e entra Rodinei. Além disso, Guerreiro e Trauco seguem fora, servindo a seleção peruana, abrindo espaço para Leandro Damião no ataque e René na esquerda. Com o atacante Gabriel fora de combate, Vinícius Júnior seguirá entre os 11. O zagueiro Rodolfo treina com a equipe, mas só poderá ser inscrito a partir do próximo dia 20 de junho, quando abre a janela de transferências com o futebol europeu. Já Conca fica à disposição no banco de reservas.
conforme todo o planejamento feito lá atrás pelo CEP, a partida do Avaí marcava o início dele para ir para as relações, indo para o campo. Na verdade, a gente tem alguns problemas de alguns atletas voltando e para que ele se sinta mais confortável, a equipe mais equilibrada, a gente tem que esperar o momento certo. Flamengo, ele falava assim, o Flamengo precisa do apoio da torcida. Quem está precisando mais é ele, porque a torcida está pegando no pé. Ou melhor, torcida não, boa parte da torcida reclamando de alterações, reclamando da campanha. Esperava assim como aconteceu com o Palmeiras. E com o Atlético. Isso, o Flamengo foi superestimado. Não ganhou regional, foi eliminado da Libertadores na primeira fase. Isso foi pesado. E faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Aí sobra para quem? Eu lamento pelo Zé Ricardo, esse estadinho aí, 30 mil lugares para jogos menores, bom, né? Que é ótimo. Espero que realmente o Flamengo possa lotar o estádio, porque é o maior clube, é a maior torcida do Brasil. Claro. Tem mais torcedores do Flamengo do que habitantes na Catalunha. Quer dizer, se você souber aproveitar isso, e o Flamengo está sob uma bela gestão. Isso, portanto, só significa que deve manter o Zé Ricardo, apesar da derrota de hoje. Por favor, não derruba o cara, né? Vai perder hoje, mas não acho que... Agora vai ficar 5 jogos sem ganhar, mas não derrubar... Confia, não né? Isso, não. Espero que não derrube. Lamento profundamente se formos nós que vamos derrubá-lo. A macaquinha. Sim, não. Que vai perder, vai. Agora só espero que não seja derrubado. Não seja, tá, entendi. Um empate com o Cruzeiro e 2 vitórias, uma contra o Grêmio e outra diante do Flamengo. Essa é a campanha do Sport, que segue invicto na Ilha do Retiro e que mesmo com um desfalque importante, quer aproveitar o fator campo para vencer o São Paulo. A lei do ex, né? Que eu possa marcar, que eu possa ajudar o Sport. É sempre um prazer, né? Poder tá jogando... contra o São Paulo, né, uma equipe onde passei grandes momentos lá, passei 3 anos na minha carreira vestindo a camisa do São Paulo, onde fui muito feliz, né. Eu sempre falo que jogar contra grandes equipes do futebol brasileiro é um jogo bom, porque a equipe grande joga, mas também deixa jogar, né, não é uma equipe que vai vir aqui na ilha, que vai vir fechada, jogar só no contragolpe, né. O São Paulo é uma equipe que sempre jogou um futebol tocando, né, um futebol mais aberto, e eu creio que vai ser um jogo aberto, um jogo bom de se jogar, mas o São Paulo vem respeitando a gente e a gente também respeita, né, o São Paulo pelo grande time que tem, né, pela história que tem em Campeonato Brasileiro, mas a gente dentro da ilha tem que se impor, né, é isso que o professor vem falando sempre pra gente, que na nossa casa quem tem que mandar é a gente, que eu possa fazer um bom jogo e que eu possa marcar um gol e dedicar a todos os torcedores do esporte que tem me dado muito apoio e muita força para que eu possa desempenhar um grande futebol. O São Paulo ainda busca a primeira vitória fora de casa. Nas 3 partidas jogadas longe do Morumbi, o tricolor não somou nenhum ponto. Perdeu do Cruzeiro, perdeu da Ponte Preta, perdeu do Corinthians. O lateral esquerdo, Júnior Tavares, falou da expectativa para a partida desta noite. Como você falou, não perdeu em casa ainda, eles têm sua força em casa, tem uma grande torcida e a gente vai chegar lá para buscar a vitória, assim como todos os jogos que a gente tem fora de casa, a gente vai chegar lá para pontuar, que é fundamental para nós. A gente busca essa primeira vitória fora de casa, então nós vamos trabalhar aí com o Rogério, vamos ver o que ele tem para passar para nós, para chegar lá e fazer pontos. Teve alguma experiência lá, não? Olha, eu joguei uma vez lá na Sub-20, na ilha, a torcida inteira compareceu lá também, a gente já pôde ver isso com a força que eles tiveram, e no profissional acho que não é diferente não. Não entrevistei todos os jogadores depois do Clássico, mas de todos com que eu pude conversar, o discurso era muito parecido, que São Paulo deu os gols para o Corinthians, e isso aconteceu também contra a Ponte, foram erros contra o Cruzeiro. Você acha que isso é uma coisa que dá para acertar com conversa ou dá para acertar também no treinamento, no campo, para que isso não se repita também? Não, tanto na conversa ali no jogo, tanto no treinamento, a gente já vem treinando isso. O time do São Paulo perdeu o jogo para o Corinthians, a gente não pode botar a culpa na defesa. O time do São Paulo perdeu para a Ponte também, a gente não pode sempre achar um culpado, é o time inteiro que acaba perdendo. Então... do mesmo jeito
que o time ganha também. Então a gente vai ter que treinar bastante e conversar na hora dos jogos para que não cometamos mais erros. Aí é que está a questão, né? Que São Paulo vai jogar contra o Sport. São Paulo, que joga fora de casa, tem sido muito ruim. Não ganhou nenhum ponto. Não ganhou ponto e não perdeu nenhum ponto em São Paulo. Ele tem sido eficiente aqui e ruim fora. Celso, a postura do Rogério me agrada, eu já falei isso. Eu não gostei no domingo quando ele mudou as convicções. Acho que não tem nenhuma razão para ele abrir mão disso, porque, como diz o Marcelo Bielsa de maneira brilhante, ele diz assim: se você abrir mão de ficar com a bola, você vai ser condenado a ficar lá atrás se defendendo. Aí você não joga futebol. Então, o São Paulo... Mas ele já abriu mão de ficar com a bola contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Sim, eventualmente você pode fazer isso, mas contra o Corinthians você viu o que deu. Sim. Como um vareio, um baile, um passeio. Então você precisa tomar muito cuidado com a maneira como você se posta. No jogo contra o Palmeiras tomou também aquele Luiz Araújo em cima do Mini e tal. Você tem que trabalhar suas convicções e ter tempo para trabalhá-las. Felizmente, o Rogério Ceni é o Rogério Ceni, senão ele já teria sido demitido. Ele tem tempo para ficar testando. Isso, né? Até por isso o São Paulo pode acertar, porque eu acho que demanda tempo e você pode trazer um Baldo. O que o São Paulo fez com o Baldo? Foi um papelão e jogava feio, jogava atrás. O Sport está apostando, deu uma nova oportunidade para o Vanderlei Luxemburgo. Até agora... Né? A gente não viu, mas também não dá para cobrar o imediatismo. Acabou de chegar. Então é um jogo interessante. São dois, um tendo uma primeira chance, com um respaldo importante pelo nome dele, e o outro que tem um nome extraordinário, mas que está precisando de um novo momento de brilho, já que conhecer futebol é claro que ele conhece. Então, aguardemos. É um jogo interessante. A questão é que o Rogério está precisando de tempo para... Não é nem para ajustar o time. É para ele saber qual é o melhor caminho. Eu acho que ele me parece meio... Ele sabe o que ele quer, sim. O material humano é muito pobre e ele vai precisar de uma adaptação, né? Pode ser. Eu estou achando que, assim, falta convicção mesmo para o Rogério. Aquele São Paulo do começo de temporada, Flávio, me agradava muito. Aquele São Paulo que fazia muitos gols, que tomava muitos gols, mas estava vencendo e estava encantando. Mas fazia muitos gols contra quem? Não, fez contra a Ponte Preta, por exemplo, 5 gols, foi vice-campeã paulista. E aí? Fez uma partida contra o Cruzeiro maravilhosa em plena Belo Horizonte. O Fernando Diniz fala que o maior jogo do Audax no ano foi contra o São Paulo. Que ele ganhou de 4, mas podia ter perdido de 4. Jogou contra o Santos na Vila Belmiro, dando totó no Santos no segundo tempo, fez 3-1, poderia ter feito 4-1. Quer dizer, só que aí estavam muitas críticas, o time está tomando muito gol, precisava mesmo acertar a questão defensiva, né? Mas equilibrar. Não acertou a defesa ainda. Então, aí é que tá. Em alguns momentos ele abriu mão da convicção dele, no jogo contra o Corinthians, por exemplo. E aí você violenta as suas ideias. O Guardiola, no livro dele, que eu sempre recomendo, aliás, vai sair o segundo livro, né? A Evolução, que também deve ser extraordinário. Eu li em espanhol e é extraordinário de novo. Mas ele fala o seguinte, que ele teve um grande erro no dia que ele foi jogar contra o Real Madrid e abdicou das convicções dele. E aí tomou de 4 e ele falou, fiquei sem dormir. Porque quando você perde com as suas convicções, é uma coisa. Quando você perde sem as suas convicções, é complicado. Aí dá arrependimento. Então você precisa... você ganha ou perde jogando feio ou jogando bonito. É melhor jogar bonito. Fernando Diniz cita, domingo vai estar no Mesa Redonda, ele não está no Carlos Zago. Ele fala o seguinte, o cara quando vai jogar futebol, até ele chegar onde ele chega, ele tem muitos sonhos, ele tem muita ilusão, ele treina muito, E aí eu vou botar o cara para ficar dando bicão lá de trás? Deixa o cara jogar, deixa o cara se divertir. E quando você joga com a bola no pé, ofensivamente, impor no jogo, você se diverte e diverte os outros. Fica um espetáculo bonito. Sabe, aí você põe todo mundo atrás, e você perde 1-0, aí é legal. Não é? Eu prefiro perder de 1-0 atacando e metendo 4 bolas na trave. E espelho dele no Brasil, com todo guardado as devidas proporções, é o Fernando Diniz, que tem o mesmo pensamento. Você vê o time do Fernando Diniz jogar tocando, assim, se divertindo. E o Rogério não vai mais fazer esse tipo de jogo, então? Eu acho que ele vai estar tateando, ele está tentando se encontrar. Também ninguém, embora ele seja o Rogério Ceni, ele é novato na tão importante quanto ele no São Paulo hoje. Não tem, ele é o cara mais importante do São Paulo. Ele tem que se aconselhar com alguém, gente. Então, mas o problema, sabe qual é, Michele? É que também ele tem limitações. Claro. Então você acaba sendo levado. O que eu penso é o seguinte... Ele precisa de um coach, Flávio. Pode ser. Nós não podemos... E de material humano. Nós não podemos
jamais achar que só tem um jeito de jogar futebol e obrigatoriamente esse jeito é feio. Isso aí é o pepino que significou a derrota do Brasil em 82 e a vitória em 94. Jogou de maneira horrorosa em 94 e ganhou. Jogou de maneira bonita em 82 e ganhou. Perdeu. Aí perdeu. Aí a gente liga da seguinte forma, não, só ganha se jogar feio e perde se jogar bonito. E não é assim. Não é assim. O Barcelona me parece que joga bonito e ganha. Né? Então dá para você ganhar bonito ou feio. Eu prefiro ganhar perder jogando bonito. Claro. Tenta, faz jogo, dá espetáculo. Eu ligo a televisão para ver o São Paulo jogar. E tem time que eu não consigo ver, fica tudo fechado. O Santos ganhou do Atlético Paranaense, daquele jeito. Pô, aquilo não... E o Santos que já tem a ofensividade no DNA, né? Aquilo não é jogo de futebol. Todo mundo fechado, dando bicão para frente. Isso não é jogo. Isso não atrai público. Então eu espero que o Rogério mantenha as convicções dele. A gente também. Bom, olha, uma das grandes revelações do São Paulo nos últimos tempos, que é o Luiz Araújo. Olha que bonito aqui o distintivo do São Paulo aqui do meu lado. O Luiz Araújo está mesmo de saída do clube, ele está a caminho do Lille, da França. Hoje ele publicou no Instagram uma mensagem de despedida e essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. O atleta de 21 anos escreveu que precisou fazer uma escolha difícil ao deixar o clube. Ele garantiu que sempre deu 100% de garra, de suor para honrar a camisa. E ele termina a mensagem lembrando o grito da torcida para ele, dizendo que espera voltar um dia. Em 51 jogos pelo São Paulo, Luiz Araújo balançou as redes 9 vezes. Pela venda do atleta prata da casa, né, o São Paulo vai receber cerca de 29 milhões de reais por 80% dos direitos de Luiz Araújo. O clube Mirassol, que é o clube do interior de São Paulo, pelo qual o atacante atuou ainda nas categorias de base, receberá o restante. Que bom para o Mirassol, né? Vai fazer falta para o São Paulo, Flávio? Eu acho que foi um ótimo negócio para o São Paulo, um ótimo negócio para o menino e que fique bem claro, que aí é que está. O menino, ele não era jogador de futebol. Ele entrou para jogar futebol com 17, 18 anos. Ele trabalhava, se eu não me engano, no supermercado. Aí alguém do Mirassol, no jogo de várzea, viu o menino jogando, levou para lá. Ele fez a base lá mais ou menos. E aí quando já era digamos, adulto para a base, limite da base, ele veio para o São Paulo. O São Paulo não teve trabalho com ele na categoria de base. Não foi bem assim. E ele tem um monte de defeitos, que ele mesmo reconhece, porque ele não teve base, ele não foi treinado. Porque aí dá a impressão que o menino está desde o sub-12, nada. Ele era um menino normal, que virou jogador de futebol. Gente, e aí o São Paulo ainda ganhou uma fortuna com isso. Que legal. Quer dizer, deu sorte o São Paulo. Ele não foi trabalhado. Quem levou ele para o São Paulo? Não sei, mas esse merece olheiro respeito. merece respeito. É um cara que viu bem, mas a verdade é essa. Agora ele vai trabalhar apenas com o maior treinador do mundo. O cara que é o guru do Guardiola, ou seja, o Marcelo Bielsa. Meu Deus do céu, ele tende a ou evoluir pra caramba ou vão mandar ele embora rápido. Porque o técnico que ele pegou... Mas se ele tem aval do Bielsa, o Bielsa deve ter visto alguma boas coisa. Razões, com certeza. Tem boas razões para ficar feliz da vida. E o São Paulo triste. São Paulo triste? Não vai fazer falta? Vai. Se bem que ele não estava mais jogando tanto, 30 né? 30 milhões no caixa? Bom, o jogo contra o Coringão, o jogo é contra o Coringão, mas o assunto que agitou a semana no Cruzeiro foi a apresentação do polêmico atacante Sassá, que já treinou com a equipe, mas não vai enfrentar o Timão. Estou feliz por essa nova oportunidade. Espero que possa contribuir todo esse esforço aí que a diretoria do Cruzeiro fez para me ter aqui. Espero que aqui eu possa fazer bastante gol, voltar a ser feliz. Passei um tempo aí meio afastado, mas agora estou focado, estou cabeça boa e ansioso para estrear logo. Quem acompanha tudo que aconteceu lá no Rio de Janeiro sabe que realmente o que aconteceu não foi nada problema extracampo, foi mais questão contratual e me afastaram, mas isso aí já passou. Tô feliz, tô aqui no Cruzeiro agora e espero fazer um grande trabalho aqui. O líder Corinthians aposta no apoio da Fiel para vencer o Cruzeiro e aumentar a série invicta para 20 jogos. O técnico Fábio Carille falou do atual momento do Timão. Não analiso, sinceramente não quero nem saber dessas coisas aí, senão fico mais louco, né? Preparação para o jogo do Cruzeiro, foi assim no Campeonato Paulista, vai ser assim até o final. Jogo a jogo, já tem tantas coisas para se preocupar, né, em cima de um jogo importante, tentar continuar na liderança, preparação, concentração para a gente fazer um ótimo jogo
Então eu deixo isso para vocês mesmo, né? Não gosto nem de ficar lendo muito isso daí, que eu trago mais responsabilidade para mim. O que você destacaria de ponto forte no Mano Menezes? A gente sabe que ele consegue armar equipes muito competitivas, muito táticas, mas existe algum ingrediente, alguma qualidade que chama a atenção? Não sei se solidez defensiva, o que te vem à cabeça assim de principal qualidade do Mano? Sim, é um treinador que gosta muito da organização da última linha, da linha defensiva. Mas o que mais me chama a atenção dele, como ele tem uma leitura tão rápido do jogo. Esses 2 anos e meio, com 5 minutos de jogo, ele já muda a equipe dele para parar de sofrer, para principalmente ter a posse de bola. Isso é o que mais me chamou a atenção nesses 2 anos e meio. Uma leitura rápida, uma mudança de 2 peças, muitas vezes dentro de campo, para ele conseguir controlar o jogo. Cruzeiro, eu acho que é um dos adversários mais difíceis do Corinthians nesse começo de temporada. Sem dúvida. É um grande teste para o Carille, até para comprovar realmente essa confiança e que eles ele se conhecem, né? Quem levou o Carille para o Corinthians foi o Mano, ele contou para a gente no Mesa Redonda domingo. O Corinthians vive um momento mágico, está jogando muito bem, está dando tudo certo. Não é acaso, né, essa confiança. Não, claro que não. E o Cruzeiro é um time que tende a crescer. Eu gosto muito do Mano Menezes, o time do Cruzeiro é forte. E vai ser um teste bem interessante mesmo. Vão ter mais de 30 mil pessoas em Itaquera. Olha, eu acho que o Corinthians é favoritinho. Não é favoritão, não, viu? É porque, e não é favoritinho, não é com desprezo. Tipo, eu não descarto o empate. O adversário é muito grande. Hoje é adversário legal, adversário de peso. Com bons jogadores, né? Thiago Neves, Ábila, Arrascaeta. E tá rolando, o time tá indo bem. Eu acho um jogo bem legal de se ver. Difícil apontar favoritinho. Se você quiser conhecer as armas de Corinthians e Cruzeiro para esse duelo, gazetesportiva.com. Resultado final da enquete do site. Qual vai ser o resultado do clássico? E deu o quê, Magrão? Palmeiras! 52% dos votos. O povo está comigo. O povo está com você. Agora, fique com as notícias do Jornal da Gazeta. Amanhã é feriado, aniversário do meu filho. Eu não estarei aqui, mas estarei de volta na sexta-feira, tá certo? Um beijo para vocês. E um beijo, Celso. Um beijo, Flávio. Ok. Domingo tem Mesa Redonda, a gente tá junto. Por educação, mas tudo bem. Tchau.